gente, sou Vaila Marques, contrabaixista, e hoje eu vou falar para vocês sobre a importância do polegar. O polegar, na metade inferior do contrabaixo, é praticamente uma alavanca, ele é um dedo auxiliar. Tá? Então, a partir só da região aguda, que ele começa a ser o capotasto, que ele muda de nome, deixa de ser polegar e passa a ser capotasto, e dá nome à região do capotasto, que é toda a parte superior, da metade superior do contrabaixo. Né? Como que a gente começa a colocar o dedo do aluno no instrumento, visando o polegar? Primeiro tem que ter o equilíbrio da mão esquerda, pensando que o dedo 2, que é o dedo médio, é o centro da mão. E isso é muito importante, né, para o polegar não escangalhar a vida de ninguém. Ó, é isso aqui. O dedo 2 e o polegar, eles fazem como se fosse um C. E aí vocês colocam os outros dedos. Ele pode ficar ou debaixo do segundo dedo, ou entre o segundo e o primeiro. Tá? Isso facilita na hora de fazer o vibrato, porque é muito ruim fazer o vibrato com o dedo debaixo do dedo 1. Esse alinhamento. O dedo 2, ele aproveita melhor porque ele equilibra. Então vão ser 2 para lá e 1 para cá. Aquele negócio, são 2 para lá, 2 para cá, isso é na música. Aqui no contrabaixo são 2 para lá, 1 para cá, tudo bem? E esse fica o equilíbrio, né? Bom, os 4 dedos fazem esse C, né? E o peso é em diagonal, levando para o cotovelo. O polegar, ele fica arredondado, tá? Tem gente que toca assim, com ele mais retinho. Não tem problema, o que não dá para fazer ele assim. Tá? Assim ele trava o movimento todinho. Então, isso aqui já está ótimo. E pensando que o polegar vai encaixar nessa parte daqui do braço do instrumento. O polegar, ele não sai desse momento aqui, desse lugar aqui, ó. Metade mais ou menos do braço, ele vai estar aqui. Nessa posição, nessa, quando ele fizer a mudança de posição. Primeira corda, primeira corda, segunda, terceira e quarta, ele está aqui, ó. Mudou de posição, então ele não sai, não tem isso aqui. Saiu, deixou o polegar, a turma foi embora. E o que acontece quando isso não acontece, né, gente? O polegar, ele leva o peso dos outros dedos nas costas. Né? Ele não pode lutar com os 4 dedos de cima, porque se ele lutar, ele vai agarrar o braço, se ele fizer essa pressão para cima, para agarrar, o aluno começa a sentir dor nesse dedo, dói às vezes tudo, chega até aqui assim, né? E a posição às vezes vai agarrando, vai fazendo isso aqui, tá? Começa a ficar toda dura, porque o peso é de lá para cá e não tem peso nenhum em cima do polegar. Então o professor tem que prestar muita atenção no polegar, por quê? Porque quando ele vê o aluno, ele vê de frente. Então ele está vendo daqui para lá. Como vocês estão me vendo, vocês estão enxergando o polegar aqui, vocês também não vão enxergar o polegar do aluno se vocês não forem para o lado ou para trás. E isso é muito importante, porque o polegar, ele pode travar a posição toda e o movimento também. Né? Ele tem que estar alinhado, sempre para não prejudicar o vibrato. Né? E quando a mão vai gradativamente para os lados, né, ele vai fazendo um movimento de alavanca sem agarrar nada, porque essa distância é mantida. Na primeira corda está aqui, na segunda está aqui, na terceira na quarta. Tá? Tem ainda uma distância pequena, mas não é isso aqui. Né? E isso tem que prestar atenção, porque às vezes não dá para ver, o aluno está fazendo isso aqui, ó, já está quase praticamente agarrado e de frente não dá para ver. Né? E tem que prestar atenção nesse tipo de alavanca com o cotovelo, porque o polegar, ele não faz o movimento sozinho, tá? De alavanca, é um todo, é a mão toda com o pulso, com o cotovelo, com o braço, com o ombro. Né? E então a gente tem que pensar no gancho primeiro na hora de colocar o peso em diagonal. Vocês podem pedir para o aluno imaginar uma cortina de boxe. A cortina de boxe são aqueles ganchinhos, elas não fazem assim, a gente também faz assim. Tá? Então é isso. Quando o aluno pesa, se vocês tiverem alguma coisa que vocês possam pedir para ele pesar, tipo isso aqui, ó, isso aqui, na hora que leva para frente, tá? Ele vai pendurar aqui, ele vai sentir isso aqui, ele coloca esse dedo aqui, não vai sentir nada.
né? Ele não pode agarrar aqui, é pra cá, então é pra cá também, né? E o peso do braço é constante em cima do polegar, então por isso ele tem que ficar relaxado, né? E relaxando o polegar, o ombro também fica relaxado, pulso relaxado, o vibrato vai soar muito melhor, né? Então a gente tem que ver que o alinhamento, o peso, a pressão em direção ao cotovelo, tudo isso é importante, porque quando o aluno começa a ter problema no polegar, às vezes ele começa a agarrar, daqui a pouco ele gruda o braço na lateral do corpo, parece que ele está com medo que alguém faça cócega debaixo do braço na hora de tocar. Começa a tocar assim. E aí daqui a pouco está tudo travado, né? Então, tem que prestar atenção, por quê? Porque daqui a pouco o aluno some. Ele começa a achar que ele não tem jeito para tocar contrabaixo, ele começa a sentir dor, não dá jeito. Então a gente tem que pensar que quando começa a acontecer isso e começa a fazer vir até um caroço, já deu um start de que isso já deveria ter sido resolvido. Então é hora de começar a resolver. Recomeça tudo para sentir o peso, para ele sentir o polegar. O polegar, ele precisa não atrapalhar, porque é um dedo simples, mas como ele atrapalha, gente? Ele vira até um caroço no ombro, e aquele negócio, caroço só na mecha do pudim, tá bom, gente? Contrabaixo e caroço não combinam, tá? Até a próxima aula.